Boa noite, meu nome é Rogério. Vamos fazer uma breve introdução aí da linguagem de programação Perl. A linguagem de programação Perl ela foi desenvolvida em 1987 pelo desenvolvedor Larry Wall. É uma linguagem multiplataforma de código open source e é compatível aí com a maioria das linguagens, a maioria dos sistemas operacionais aí que a gente tem no mercado. A linguagem de programação Perl é uma linguagem que ela tem uma mobilidade, uma flexibilidade aí na sua sintaxe, na qual a gente consegue executar o mesmo código, códigos diferentes aí para executar a mesma tarefa, na verdade. Então, como a gente está vendo no exemplo aqui embaixo, eu tenho uma variável exemplo, né, que recebe o próprio exemplo mais um outro valor direto. Isso também pode ser feito da mesma forma na linha de baixo aqui, que é exemplo mais recebendo esse valor direto. Assim acontece com as formas de incremento e decremento. A modificação que a gente vê aqui é na hora da compilação, que primeiro eu retorno um valor, depois eu acrescento, primeiro eu acrescento, depois eu retorno a variável com valor acrescido. Bom, como eu já havia falado, a linguagem de programação Perl ela tem algumas particularidades aí que tornam ela um pouco única dentro do mercado. Uma delas é algumas formas que ela já tem implementadas aí de sintaxe que é pouco comum aí de mercado. O Niless, por exemplo, é uma implementação da negação da estrutura condicional if. Então, já é uma implementação pronta, da mesma forma que tem a implementação do until, que é a negação da estrutura while. Bom, como ela usa uma gama de caracteres muito vasta, essa quantidade de caracteres ela acaba tendo um efeito um pouco colateral, que é, na verdade, dificultar um pouco a legibilidade aí do próprio código. Para aqueles que estão iniciando na linguagem, vai ter uma dificuldade aí quanto às simbologias utilizadas, mesmo porque muito daquilo que a gente vai ver, em alguns casos, ele vai ser sim o que a gente já está acostumado com o mercado, mas algumas coisas vai diferenciar um pouco. E aí é o que, na verdade, é as particularidades desse ambiente de desenvolvimento que é a linguagem de programação Perl. Bom, a linguagem, como ela foi desenvolvida aí, baseado nas linguagens que já tinha de mercado, como C, AWT e Shell, a sintaxe ela se parece bastante. Em alguns casos a gente vai ver que não tem nada muito diferente do que a gente já conhece. Porém tem algumas particularidades dessa linguagem aí que ora ela vai dificultar um pouco essa legibilidade e em muitos dos casos ela vai facilitar, né? Que ela vai se aproximar um pouco da nossa linguagem natural aí e tende a facilitar para aumentar a robustez da própria linguagem e a resolução de problemas um pouco mais complexos. Ela basicamente ela possui uma tipagem, né? Na verdade, uma tipagem que ela não é definida, né? Então ela é uma linguagem que ela recebe a tipagem de acordo com o valor ou com o conteúdo que é alocado nela.
Então, é o tipo de tipagem que a gente chama que é uma tipagem automática. Então, ela tem a tipagem dela aqui embaixo. São definidas por variáveis que são escalar. Isso, ela é escalar para qualquer tipo de item. E aí a gente fala que ela é escalar quando ela está falando do singular. Então, quando eu estou atribuindo um único valor, seja ele número, seja ele string. E vou falar que ela é um tipo de variável plural quando ela está atribuindo valores que são plurais, como o vetor, que é os arrays, o hash, e quando ela está fazendo um mapeamento, que são as subrotinas, que vai se assemelhar aí a uma função, que é o nome dado nas linguagens aí de mercado. Escalar, como eu já havia falado, é um valor único que é sempre antecedido aí do scifrão. O array, que é aí um vetor, na verdade, que é sempre antecedido aí do arroba. O hash, que é um array, na verdade, associativo, que é antecedido aí do valor da simbologia cento. E as subrotinas, que na verdade são os trechos de códigos que nas linguagens aí mais de mercado são a gente pode assimilar isso a uma função. Como a linguagem PIR, ela na verdade vem com uma proposta aí de diferenciar do que já tinha de mercado na época, ela tem algumas formas de execução aí bem peculiares. Por exemplo, a estrutura de repetição while, eu consigo fazer da forma condicional, da forma normal aí, sempre fazer com que alguma coisa se repita até que uma determinada condição ela seja obedecida. Dentro do PIR eu consigo fazer da forma condicional, mas também consigo inverter a posição na hora da escrita da sintaxe e fazer com que o código execute também da mesma forma. Então eu mudo a sintaxe, mas a execução do programa se mantém aí. Exatamente nesse caso. Eu tenho aqui uma simbologia que poderia estar aqui nas demais linguagens vai significar um maior igual. Aqui, na verdade, ele está sendo usado para fazer a separação aqui. Então, dentro dessa hash natural, eu tenho Ana Cristina, Braga, José Manuel, Viana, Antônio Joaquim, Aveiro, e esse igual maior está fazendo, na verdade, a função de um separador, como se fosse uma vírgula e um ponto e vírgula. Não é a forma mais usual que a gente conhece, mas aqui ele está fazendo essa função. Aqui embaixo é uma forma aí de exibição desse conteúdo, né, que está aqui dentro dessa lista nota. Aqui é uma outra forma de fazer essa mesma exibição, e aqui embaixo é uma listagem aí desse conteúdo, né, do conteúdo que está dentro, na verdade, dessa hash idade. Embaixo uma estrutura de repetição que vai fazer a listagem aí dos valores que estão dentro de nota. Bom, concluindo, a linguagem de programação PIR é uma linguagem aí fortemente usada na implementação tanto de aplicações desktop quanto implementações para web, sendo o seu foco maior aí
na parte de desenvolvimento web, ou sendo utilizada aí mais fortemente na parte de desenvolvimento web, nos projetos web, exatamente pela sua facilidade aí de programar e as suas funcionalidades aí que facilitam muito no ambiente para desenvolvimento web. Espero ter tirado aí as dúvidas e ter sido claro na explanação nessa breve introdução da linguagem P. Até mais, um abraço.